Meus irmãos, a paz do Senhor. Uma breve meditação em Êxodo, capítulo 7, no versículo 10 em diante. Êxodo 7, a partir do versículo 10. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Essa meditação breve que Deus me deu em Êxodo 7, o Senhor tocou em meu coração para que eu pudesse estar compartilhando com vocês o versículo 11, que diz: Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. E no versículo 12, Êxodo 7, 12. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Ok. Irmãos, o que Deus me chamou a atenção para o breve comentário de hoje é o versículo 12, que diz: Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Às vezes, o cristão subestima o poder do inimigo, subestima as trevas. E tem muito cristão, tem muita gente que crê em Jesus, mas subestima o poder das trevas. Debocha de Satanás, debocha das trevas, de uma maneira desdenhosa, de uma maneira imprudente. Nós queremos aqui avaliar o versículo 12, que os magos do Egito transformaram as varas deles em serpentes. Tá certo? Então, o que Deus me chamou a atenção para estar repartindo com os irmãos é estar mais atento. Mais atento. Quando você trata com as trevas, nós devemos estar mais atentos. Eu vejo muito cristão, até participante da obra de Deus, que não está atento às obras das trevas. Aqui diz que os egípcios lançaram 2 varas no chão e se transformou em serpentes. Olha aí. Olha aí. Então, irmãos, a meditação que Deus me despertou a fazer é estar atento às obras das trevas, vendo a capacidade que as trevas têm, sondando os nossos pensamentos
Nós precisamos sondar os nossos pensamentos para ver se eles são de Deus ou se eles são das trevas. Precisamos sondar os nossos pensamentos. Precisamos tomar cuidado. E eu me deparo com muitos crentes desavisados, sabe? Tem crente que não tem comunhão com Deus, não tem uma vida de leitura, não conhece a Bíblia, nunca leu, nem quer ler. Tem, tem cristão que não tem comunhão com a igreja, não é dizimista, não oferta, não participa das orações, não participa do louvor. Às vezes vai e diz que é crente. Eu sou cristão. Às vezes eu apareço lá. Irmãos, esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque a pessoa está desafiando as trevas, mas não tem uma comunhão plena com Deus, com Cristo, com Jesus. Não tem uma comunhão plena com Cristo e sua igreja. E a pessoa, ao proferir que é crente, eu sou cristão, eu frequento a igreja tal, a pessoa está desafiando as trevas, desdenhando as trevas, porque ele está dizendo que ele tem comunhão com Deus. Ele está dizendo que o cajado de Moisés vai engolir as serpentes do faraó, que foi o que aconteceu. No versículo 12, no final, diz que a vara de Arão tragou as varas deles. Isso é comunhão. Isso é estar debaixo da autoridade de Deus e das autoridades que Deus instituiu. Estar debaixo da presença do Senhor. Muitas vezes nós enfrentamos varas egípcias que nos assustam. E nós falamos, mas como é que pode? Imagina, o mal não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Imagina, o mal não vai atacar aqui, atacar ali. Não, eu estou com Deus. Irmãos, Moisés estava com Deus, Moisés e Arão. E mesmo assim, os magos enfrentaram Moisés. Moisés se sentiu enfrentado e afrontado. Entende? Então nós precisamos rever os nossos valores, rever as nossas atitudes, rever o que somos, rever o que dizemos que somos. Porque eu fiquei impressionado ao ver Moisés. Deus falou para ele: joga a vara no chão, Moisés. E a serpente, e a vara de Moisés, né, que Arão jogou, se transformou numa serpente. E eu fiquei impressionado, irmãos, de ver como que os magos reagiram no mesmo nível, no mesmo padrão. Ou seja, no sobrenatural. É importante a gente rever os pensamentos que têm vindo na nossa cabeça, para ver quanta coisa sobrenatural tem passado nos nossos pensamentos. E a gente está dizendo que é Deus que está mostrando, é Deus que está revelando, é Deus que me mostrou, é Deus que me deu essa visão. E o cristão, ele fica se colocando de uma maneira infantil e perigosa perante as trevas, entende? Ele fica achando que ele está protegido, ele fica achando que ele, porque tem uma amizade com o pastor, ou tem uma amizade com alguém, ou conhece alguém da igreja, ou de vez em quando pisa lá, a pessoa acha que está coberta. Então, irmãos, esse é o perigo. E Deus falou
que eu meditasse um pouquinho nesse texto do capítulo 7 de Êxodo. É muito rico, né? Mas quando eu vi Moisés e Arão ali sendo afrontados, e eles foram enfrentados também. Os magos enfrentaram Moisés e Arão, sem medo. Os magos do Egito aí, os sábios do Egito, partiram para cima deles, sem medo. Então, irmão, quando nós nos deparamos com varas egípcias no chão, realmente a gente se assusta mesmo. Realmente a gente, às vezes, fica tonto, fica atônito. Às vezes ficamos meio pasmados de ver como que as varas egípcias têm força, possuem ali um sobrenatural. Eu ainda vejo crente dizendo, comigo o diabo não pode, comigo, Jesus está comigo, Jesus está com você? Essa é a questão. Porque se Cristo estiver com você, estiver comigo, estará tudo bem. Essa é a verdade. Se Cristo estiver conosco, estará tudo bem. Mas se isso é apenas um chavão que a gente está usando, eu estou com Deus. Eu já dei um pulo ali no culto, um dia, fui lá, já fiz uma oferenda ao Senhor, já foi. Irmão, faça a obra de Deus com decência, com ordem, com frequência. Frequência. E toma cuidado, querido, porque muitas varas egípcias às vezes aparecem no nosso caminho. E, irmãos, nós precisamos da vara de Deus para engolir essas varas egípcias. Da comunhão de Deus. Precisamos estar submissos ao Senhor Jesus. Submissos ao Espírito Santo de Deus. Submissos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Precisamos estar com a vara de Deus na nossa vida. Por isso, irmãos, que o salmista no Salmo 23, Davi, ele fala, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa parte do Salmo 23 dá uma ideia de que a vara de Deus veio para bater, né? Eu já vi muito pregador falar isso. A vara é para Deus bater na ovelha, Deus bate para corrigir, é pancada. Não é, irmãos. Deus não precisa bater no povo. Deus tem um poder, irmãos. Ele faz porta abrir sem fechadura. Deus abre porta onde não tem parede. Meu querido, a vara de Deus, lá do Salmo 23, é a vara do Senhor que vai engolir as varas egípcias. Entende? As varas egípcias que foram lançadas contra a sua vida. Elas vêm para destruir você, vêm para destruir a mim. Mas a vara de Deus vai engolir essas varas egípcias. Por isso, meu amado, que ter comunhão com a igreja, uma comunhão plena, estar submisso à palavra de Deus, estar sujeito ao culto do Senhor, semanalmente, frequentemente, estar lendo a palavra do Senhor, estar orando, estar buscando a esse Deus, estar ajoelhando, buscando a sua face. Isso vai trazer a comunhão do Espírito Santo com cada um de nós. E a vara de Deus estará conosco. Diz Davi, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que ele falou vara e o teu cajado? E ele usa o verbo consolo.
é porque quando a vara de Moisés engoliu as varas egípcias, foi um mico, foi um carão muito grande para aqueles sábios do Egito. A gente também faz vara virar cobra. De repente, aquela serpente de Moisés engole, dá um bote, engole as duas varas egípcias, as duas cobras egípcias. Eu profetizo na sua vida que toda cobra lançada contra você, toda cobra egípcia lançada contra a sua vida, será engolida pela vara de Deus, pela serpente de Moisés. Querido, ter comunhão com Deus é a coisa mais maravilhosa que existe, mais protetora que existe. Quer estar protegido? Esteja debaixo do manto de Deus. Esteja debaixo da graça de Jesus Cristo. Esteja debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Lembra disso. Eles enfrentaram Moisés. Mas Deus operou ali, no meio daquela batalha. Deus operou um grande livramento. Então eu quero que você fique atento aos seus pensamentos, às bobeiras que vêm na tua cabeça às vezes, viu? Que você acha que é Deus que está te falando. Eu quero que você fique atento a algumas cocitas que você está achando ou não está achando. Está mais perdido do que... Fica atento, porque o inimigo, ele não vai deixar barato a sua adoração. O inimigo não vai deixar para lá. Quando você diz que é crente, quando você diz que é participante da igreja, quando você diz que é participante do Santo Evangelho, o inimigo ele vai te enfrentar. Ele tem feito isso comigo. E tem feito isso com cada um que está ouvindo, eu tenho certeza. Ele vai afrontar também. Mas a vara de Deus, ela não se intimida. Ela engole e come as varas egípcias. Por isso que contra Israel não haverá encantamento. E se houver um enfrentamento contra Israel, Deus manda Moisés, joga a vara no chão, Moisés. Ele joga. Ainda bem que tem Moisés perto, hein, irmãos. Ainda bem, hein? Eu pensei nisto também, espontaneamente. Ainda bem que tinha Moisés e Arão ali. Porque o egípcio, ele estava preparado até para fazer o sobrenatural. Eles, inclusive, fizeram mais milagres, mas não é a nossa tônica, tá bom? Eles fizeram mais coisas, os egípcios. Não vou citar aqui, tá bom? Deus mandou só comunicar esse breve comentário sobre as varas egípcias e a vara de Deus. Querido, seja frequente na igreja, não seja turista. Cuida bem da sua vida. Deus te preservou em vida para você adorá-lo, glorificá-lo. E você vai ser enfrentado por varas egípcias, como já várias vezes você foi enfrentado, e Deus te livrou. Então, querido, fica atento. Fica atento, porque quando nós estamos debaixo da vara do Senhor, nós vamos falar como Davi, no Salmo 23, a sua vara e o seu cajado me consolam.
Aquela vara ali não é para ovelha tomar pancada, não, viu, irmãos? Para quando a gente tiver a oportunidade para pregar, aproveitar e bater no povo. Não, aquela vara não é para bater em pessoas. Jesus veio para salvar as almas dos homens. Aquela vara é para nos ensinar que a vara de Deus vai proteger a igreja do Senhor, vai proteger a vida de todo cristão comprometido com a obra de Deus. Fica firme com Jesus. Fica atento às obras das trevas, porque elas não são fracas não, hein? Aí vem você e me diz, a obra de Deus é maior. Ô, querido, não há dúvida. Não há dúvida, mas cuidado com esse chavão, tá? Para a obra de Deus ser maior na sua vida, você precisa estar como Davi no Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você tem que estar em plena comunhão com Deus e com a igreja. Tá bom? Ah, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não estou nem aí com a igreja. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa viver uma vida de comunhão com Deus sem ter comunhão com a igreja. Eu nunca vi, eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que, quando não tem mais comunhão com a igreja, começam a esfriar na fé, gelando, 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 gelando. Daqui a pouco você pergunta: oi, o que que você é? Ah, agora eu virei qualquer coisa, menos cristão. Então, meu amado, diz que uma brasa fora do braseiro, ela esfria. Jesus falou isso, não é? Então, vamos ficar atentos e vamos ter atenção aos pensamentos que vêm na nossa cabeça. Cuida do teu humor. Deus tem falado isso para mim. Profético, essa palavra. Cuida do teu humor. Pessoa de mau humor, ela acaba perdendo o seu espaço, acaba perdendo as oportunidades. A pessoa mal-humorada, ela perde muitas vitórias, perde bênçãos e fica procurando culpado. E fica procurando alguém para lançar o peso. Deus está falando para você hoje, profeticamente. Cuida do teu humor. Cuida do teu humor. Melhora esse humor que você tem. Moisés se sentiu afrontado ali, quando ele viu duas varas no chão se transformarem em duas serpentes. Acho que por um segundo deve ter passado na cabeça dele: nossa, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Os egípcios estão tão bem preparados assim? Já pensou? Querido, as trevas estão muito bem preparadas para derrotar o cristão, para derrotar a vida daqueles que dizem que são crentes. As trevas estão muito bem preparadas, mais do que a gente imagina. O inimigo tem soltado pensamentos aleatórios, ideias que invadem a mente da pessoa. O inimigo tem roubado pessoas do ministério. Satanás tem tirado pessoas da igreja, pessoas que nem despedem da gente. Ele tem feito um festival contra a igreja de Deus, ano após ano, dia após dia. Sabe por quê? Porque as pessoas falam: eu estou com Deus, nada me toca. Querido, cuidado. Duas serpentes egípcias para atacar Moisés ali. A única coisa que livrou Moisés e Arão foi a serpente de Deus. Lembra disso? O cajado de Deus, a palavra, o Espírito. Tá ok? A igreja do Senhor. Então fica atento, querido, à comunhão da igreja, à frequência. Fica atento. E também, nesta breve meditação, fica atento às obras das trevas. Não desdenhe. Cuidado. Você que está acostumado a rir das obras das trevas, a fazer piadinha, fica atento, que eu tenho visto muita gente beijando a lona.
tenho visto muita gente beijando a lona, porque está rindo das obras das trevas. Essa semana eu vi uma família que passou por nós, dançando o Halloween, e todos os membros tirando foto com uma máscara de bruxo e com um sangue falso, é um sangue falso que joga na boca da pessoa. Eu fiquei impressionado de ver a foto tão feia. Como que as pessoas antigamente tinham uma Bíblia na mão. Agora eles têm um clube famoso e na festa dos bruxos eles vão dançar. E na mão de cada um deles havia um copo de vodka. Irmãos, tem gente desdenhando o poder das trevas. Tem gente que não está atento ao que Satanás está aprontando na sua família, aprontando contra o seu casamento. O inimigo está armando para cima do seu matrimônio. E você tem que perceber. Se você não perceber, você vai perder essa bênção que Deus te deu. Você tem que estar atento. Pensa um pouco. Se Satanás conseguiu fazer serpentes de vara de madeira, que dirá te introduzir um pensamento, uma opressão, ou uma depressão, ou uma sensação de que é Deus que está falando com você? Cuidado! Essa palavra é libertadora, é protetora. Volta para Cristo, volta para a igreja. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser arrogante. Deus te ama, a igreja também te ama. Humilha teu coração. Não tenta voltar por cima da carne seca, tá? Humilha teu espírito e a cobra de Deus agirá em teu favor. A serpente de Moisés vai vencer e vai te dar vitória, em nome de Jesus. Amém.